Como deixar ir e ganhar tudo. Mude sua vida com a filosofia do desapego. Seja bem-vindo ao canal Caminho Inteligente. O objetivo deste canal é torná-lo mais inteligente enquanto você faz outras coisas. Então aumente o volume ou coloque seus fones de ouvido e vamos lá adquirir mais repertório enquanto você dá conta de suas tarefas. Quantas vezes, no silêncio da sua própria mente, você se viu preso a pensamentos que giram em círculos, incapazes de trazer qualquer solução real? Você fica preso ao passado, revivendo momentos em que se sentiu rejeitado, falhou ou perdeu algo que considerava essencial. Talvez você olhe para o futuro com aquela mistura angustiante de esperança e medo, tentando controlar cada passo, se preparando para o pior ou antecipando cenários que talvez nunca aconteçam. Mas o tempo todo, uma verdade sutil e poderosa permanece invisível. Não é o futuro que te paralisa, nem o passado que te atormenta, e sim o apego que você mantém às ideias, às expectativas e às ilusões que criou ao longo da vida. Imagine por um instante que você está segurando uma corda firmemente amarrada a um peso enorme. Agora, visualize o esforço que isso exige do seu corpo. Seus braços estão tensos, seus músculos doem, e você sente o peso como uma presença constante que consome sua energia. Mesmo assim, você hesita em soltar. Você pensa que, se abrir a mão, algo ruim acontecerá. Mas o que acontece de fato? Ao soltar, você percebe que a dor desaparece, que a tensão vai embora e que, finalmente, há espaço para alívio. Este é o desapego. Deixar de lutar contra o que não pode ser mudado e aprender a confiar no fluxo natural da vida. Essa metáfora pode parecer simples, mas ela traduz exatamente o que acontece nos recônditos da sua mente e das suas emoções. O apego é aquela corda que você segura, acreditando que ela te mantém seguro, mas, na verdade, ela te aprisiona. Esteja ciente, aquilo ao que você se apega, no fundo, quase nunca se refere ao objeto ou à pessoa. Não é sobre o trabalho que você teme perder, o parceiro que deixou de corresponder ao que você esperava, ou mesmo a imagem de sucesso que você tenta desesperadamente sustentar. O apego é, na realidade, criado por medos mais profundos. Medo de falhar, medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente. E é justamente por isso que o apego é tão perigoso. Ele te impede de ver o que realmente está do outro lado. Uma liberdade que só é possível quando você aceita que nem tudo está sob o seu controle. Imagine como seria sua vida sem essa carga emocional, sem se preocupar em provar o seu valor constantemente para os outros, sem aquela sensação sufocante de precisar agradar ou corresponder às expectativas de quem mal se importa com suas lutas internas. Imagine se, ao invés de tentar controlar cada detalhe, você começasse a viver como se confiasse no andamento natural das coisas. Isso não é resignação, muito menos fraqueza. Isso é força. É inteligência emocional. É entender que há coisas que pertencem a você, como suas escolhas e reações, e outras que nunca estarão sob o seu domínio, como a opinião alheia ou o resultado de certas decisões. A filosofia do desapego nos ensina a parar de colocar a felicidade em coisas externas. Essa ideia é muito antiga, mas também incrivelmente moderna. Tanto os estoicos da Grécia Antiga quanto pensadores contemporâneos dizem, de formas diferentes, que o sofrimento nasce do desejo de controlar aquilo que não pode ser controlado. Epicteto, por exemplo, dizia que sofremos não pelas coisas em si, mas pela maneira como as interpretamos. Já Carl Jung, com sua psicologia analítica, mostrava que muitas das nossas angústias surgem da luta constante para suprimir partes de nós mesmos, aquelas que julgamos ruins, indesejáveis ou incompatíveis com a imagem que tentamos projetar para o mundo. O desapego, portanto, não é sobre indiferença. Ele não significa que você para de se importar com as pessoas ou com as circunstâncias da sua vida. Também não significa que você deva abrir mão dos seus desejos ou sonhos. O desapego é um movimento interno, é aprender a caminhar através da vida sem se deixar consumir pelo que você não tem controle. É quando você percebe que o centro da sua paz não depende do que está acontecendo do lado de fora, mas do espaço que você cria dentro de si mesmo ao parar de lutar contra o que não pode ser mudado.
Sob essa perspectiva, o desapego se torna uma escolha poderosa de liberdade. É decidir não dar mais o poder da sua felicidade a uma relação que já não faz sentido, a um emprego que apenas consome sua alma ou a expectativas que nem são suas, mas da sociedade que te treina para ser sempre mais e mais, como se você já não fosse suficiente. Isso tudo não significa agir com passividade. Pelo contrário, significa agir com sabedoria, focando energia e atenção apenas naquilo que genuinamente está ao seu alcance, naquilo que faz sentido para você. Talvez você pense que desapegar é difícil, e certamente não é algo que acontece de uma hora para outra. Na verdade, é um processo. Passo a passo, você vai soltando as correntes que te aprisionam. Primeiro você reconhece o peso que está carregando. Depois, você se pergunta se ele realmente serve ao propósito da sua vida. E por último, você entende que soltar não é sinônimo de perder, mas sim de abrir espaço para aquilo que realmente importa. Isso nos leva a uma pergunta essencial. De todas as coisas que você carrega hoje, o que definitivamente já não te serve? Será que vale a pena continuar segurando as dores que fazem parte do passado? As expectativas irreais que criam ansiedade sobre o futuro? Ou até mesmo a necessidade constante de aprovação de pessoas que nunca se importarão o suficiente? Você não se sente cansado? Porque a verdade, tão simples quanto pode parecer, é que o primeiro passo para alcançar a paz é parar de lutar com o que nunca esteve sob o seu controle. Você já percebeu como muitas vezes o apego se disfarça de algo necessário e até mesmo nobre? Ele aparece no medo de perder uma oportunidade, na obsessão por manter um relacionamento ou em um esforço infindável para alcançar o reconhecimento. Tudo isso é justificado por você mesmo, como se fosse absolutamente essencial permanecer segurando essas coisas. Só que no fundo, o apego é um mestre da ilusão, fazendo você acreditar que está no controle, quando na verdade você se transformou em prisioneiro de uma armadilha criada pela sua própria mente. Esse tipo de apego não surge do nada. Ele é cultivado em pequenos gestos e pequenas crenças ao longo do tempo. Desde cedo, você aprendeu que não pode falhar, tem que ser produtivo, agradar os outros, acumular bens. E se não conseguir, o que acontece? Surge o medo de não ser suficiente, de ser julgado, de estar por fora. Essa construção social do apego mexe com seu sistema emocional, a ponto de você nem perceber que está preso a coisas que, em muitos momentos, nem te trazem felicidade de verdade. Mas aqui está algo que ninguém te conta. O apego está intimamente ligado ao medo da morte, não apenas no sentido físico, mas também no sentido simbólico. Quando você sente medo de deixar algo ir, o que realmente está acontecendo é o receio de organizar sua identidade sem aquela coisa. Apego a um emprego pode ser, na verdade, medo de perder o status associado a ele. Apego a uma relação pode ser medo de encarar a vida sem aquela pessoa, ou até medo de ficar sozinho consigo mesmo. Carl Jung falava que o ser humano constantemente tenta fugir da totalidade da experiência de ser quem é, evitando olhar para os próprios medos e sombras. Mas é exatamente no confronto com isso que mora a verdadeira liberdade. Antes de entender como deixar ir, é necessário aceitar que parte do apego se origina do desconhecido. Você não tem medo de largar apenas por largar. Você tem medo do que virá depois. Quem você será sem um emprego que você odeia, mas que sustenta sua rotina? Como será sua vida sem aquela amizade que, no fundo, existe mais por obrigação do que por conexão verdadeira? O universo do desapego é assustador porque exige coragem para encarar o vazio. Só que esse mesmo vazio, ao contrário do que parece, devolve a você o poder de criar algo novo e genuíno. Vamos dar um exemplo que provavelmente reflete algo que já aconteceu com você ou ao seu redor. Imagine alguém que insiste em um relacionamento que claramente acabou. Talvez a outra pessoa nem esteja mais presente emocionalmente, mas a vontade de continuar lutando é maior do que a razão. Esse alguém se segura na ideia de consertar aquilo que não pode ser consertado pelo simples fato de negar o fim. Por quê? Porque a ideia de estar sozinho, de falhar no amor, é assustadora para quem está apegado. Mas o que realmente significa estar sozinho?
E será que estar sozinho não seria justamente o recomeço necessário que aquela pessoa precisa? É nesse ponto que o desapego surge como caminho de cura, e não como perda. Soltar não é acabar, é transformar. Outro exemplo. Quantas vezes você ficou obcecado por um objetivo? Tornar-se alguém bem-sucedido, atingir uma meta financeira, ou até mesmo provar algo para alguém. Esse tipo de motivação parece ser algo positivo, mas ela pode facilmente se transformar em uma prisão porque você para de viver o presente, arrastando todas as suas energias para um futuro incerto. Os estoicos tinham um ditado simples, porém profundo. Você controla suas ações, mas não controla os resultados. Isso é o que separa liberdade de apego. Se você baseia sua felicidade em algo que não está sob seu controle, você sempre estará vulnerável ao sofrimento. Quando falamos sobre deixar ir, muitos pensam que isso significa desistir de tudo, ficar apático ou renunciar aos sonhos. Mas não se engane. Deixar ir é o início de uma nova forma de viver, muito mais alinhada com quem você realmente é. Significa abrir mão do fardo que não é seu e começar a caminhar com mais leveza. É entender que a felicidade não está em resultados específicos, mas sim na conexão com o momento presente. Agora, imagine o impacto que isso pode ter na sua vida. Pense em todas as preocupações e pesos que te paralisam hoje. E se você as largasse? Que espaço surgiria? Que possibilidades apareceriam? Porque no momento em que você solta, você não está perdendo, você está se libertando. Espaços antes ocupados por medo e ansiedade podem ser preenchidos por tranquilidade e autoconfiança. Você para de lutar contra aquilo que não foi feito para ser controlado e começa a redirecionar sua energia para o que realmente importa, o que está alinhado com o seu propósito. Qual é a escolha que você tem evitado porque, no fundo, o medo de desapegar é maior que a vontade de viver plenamente? Essa é a reflexão que deve estar na sua mente agora, porque no final, desapegar não significa nenhum tipo de superficialidade. Pelo contrário, é o ato mais profundo e corajoso que você pode realizar. A coragem de abrir mão do controle para viver com autenticidade. Se você olhar de perto, perceberá que desapegar não é um processo exclusivamente externo. Não se trata apenas de deixar para trás objetos materiais, relacionamentos frustrados ou oportunidades que não se concretizaram. O desapego, na sua essência mais profunda, é um movimento interno. É sobre identificar as correntes invisíveis que você mesmo colocou na sua mente e que muitas vezes nem percebe que estão lá. Essas correntes vêm na forma de crenças arraigadas, medos que você nunca desafiou e narrativas que você aceita como verdades absolutas. Uma das maiores armadilhas do apego é o diálogo interno que o acompanha. Você diz para si mesmo que precisa segurar as coisas porque, de algum jeito, sem elas, você não será nada. Acredita que precisa estar no controle de cada detalhe, que desapegar é perda, fraqueza, até mesmo fracasso. Mas pare para refletir por um momento. Quem foi que te ensinou a pensar assim? Se examinar com sinceridade, verá que boa parte desse apego não veio de você, mas foi moldado pelo mundo ao seu redor. A sociedade te diz que você precisa ter sucesso, precisa estar sempre no comando, precisa acumular coisas para ser alguém. E você acreditou nisso. Todos nós, em algum nível, acreditamos nisso. O desapego desafia esse sistema de crenças. Ele nos força a olhar para dentro e questionar: o que realmente importa? Quem sou eu de verdade sem tudo o que estou segurando? Essas perguntas não são fáceis de responder, porque frequentemente exigem confrontar partes de nós mesmos que preferimos ignorar. Carl Jung, em seus estudos sobre a psique humana, descreveu esse processo como integração da sombra. A sombra representa todas aquelas partes de nós que rejeitamos, que negamos ou que varremos para debaixo do tapete. Mas aqui está o ponto crucial. Enquanto você rejeitar essas partes, enquanto você permanecer apegado a uma imagem idealizada de quem deve ser, estará vivendo uma vida fragmentada, desconectada da totalidade da sua essência. Essa desconexão é uma das razões pelas quais o apego é tão destrutivo. Ele te separa de você mesmo. Ele coloca sua energia em coisas externas e, ao fazer isso, te esgota.
Talvez você sinta isso na sua própria vida. A exaustão de estar sempre correndo atrás de algo, de tentar ser quem os outros esperam que você seja, de buscar incansavelmente uma validação que nunca parece suficiente. Essa é a prisão do apego. Você se torna escravo de uma ideia que, por mais que pareça real, é simplesmente uma ilusão criada pela sua mente. Agora, aqui está a grande verdade. Soltar não significa perder nada. Significa voltar para si mesmo. Quando você começa a desapegar da necessidade de controle, da necessidade de validação, da crença de que precisa ser perfeito, você percebe algo extraordinário. Você descobre que a paz que tanto buscava fora sempre esteve dentro de você, apenas aguardando que você parasse de olhar para fora e começasse a olhar para dentro. O estoicismo nos oferece uma perspectiva poderosa sobre isso. Ele nos ensina que só temos controle sobre duas coisas: nossas ações e nossas reações. O resto, por mais que tentemos manipular ou segurar, está fora do nosso alcance. Isso pode soar desconfortável à primeira vista, mas é libertador quando você realmente entende. Por que investir energia em algo que você não pode mudar? Por que tentar alterar o curso de coisas que não dependem de você? Os estoicos chamavam essa prática de diferenciação do controle. E no momento em que você adota essa prática, percebe que está livre para focar no que realmente importa: suas escolhas conscientes, seus valores, sua paz interna. O desapego transforma seu relacionamento com o mundo. Ele não apenas diminui o seu sofrimento, mas cria espaço para intenções e ações alinhadas com sua verdadeira essência. Pense nisso como uma limpeza interna. Ao soltar o peso que o apego traz, você se liberta para formar conexões mais genuínas, para amar sem possessividade, para sonhar sem medo de falhar. E isso é importante. Verdadeiros sonhos surgem do desejo autêntico, não da obsessão. Quando você está apegado a um resultado, o sonho se torna uma prisão. Mas quando você solta o controle, o sonho volta a ser uma fonte de inspiração. No fundo, desapegar é uma forma de confiança. Confiança na vida. Confiança em si mesmo. Confiança no processo. Isso é assustador, porque a sociedade moderna preza pelo controle, pela estabilidade, pelo acúmulo. Mas aquilo que você tenta controlar com tanto esforço, muitas vezes, é o que você mais teme perder. Por isso, quando você para de tentar segurar, quando finalmente solta, você percebe que nunca realmente precisou daquilo que achava indispensável. Imagine por um instante que você está segurando uma mochila cheia de pedras. Você já carregou essa mochila por tanto tempo que nem percebe mais o peso. Ela faz parte do seu dia a dia, do seu jeito de andar, do modo como você vive. Mas um dia você decide tirar a mochila. No início, o alívio é acompanhado de desconforto. Parece estranho não ter aquele peso constante. Mas, ao poucos, você percebe que pode andar mais rápido, que respirar fica mais fácil, que você pode aproveitar a paisagem ao redor sem se preocupar com o peso nas costas. É isso que o desapego faz. Ele te liberta de fardos desnecessários, permitindo que você viva com mais presença, mais leveza e mais verdade. Agora, pergunte para si mesmo: o que há nessa mochila invisível que você carrega todos os dias? Do que você está pronto para deixar ir? Não para perder, mas para ganhar espaço, clareza e liberdade. Porque no final, o maior obstáculo para a sua paz não é o que está fora, é o que você insiste em segurar dentro de você. A verdadeira transformação ocorre quando você entende que o desapego não é um ponto final, mas sim o começo de uma nova forma de viver, completamente alinhada com quem você realmente é. Mas antes de alcançar essa liberdade, é necessário atravessar uma etapa decisiva, encarar o desconforto que o desapego traz. Porque sim, desapegar é desconfortável. É como entrar em um território desconhecido, deixando para trás tudo o que lhe deu uma falsa sensação de segurança até agora. Esse desconforto, no entanto, não é algo a ser temido. Ele é, na verdade, um sinal de que você está no caminho certo. Quando você deixa algo para trás, seja um relacionamento, uma crença ou até mesmo um padrão de comportamento, é normal sentir um vazio. Sua mente, condicionada a segurar e acumular, resiste à ideia de soltar.
Mas aqui está a chave. O vazio não é o fim. O vazio é espaço. E é nesse espaço que a verdadeira transformação começa a acontecer. Carl Jung descrevia esse processo como a jornada para a individuação, que é basicamente o caminho para recuperar sua totalidade. Para Jung, a totalidade da psique só pode ser alcançada quando você confronta e integra aquelas partes de si mesmo que foram reprimidas ou rejeitadas. E o desapego é exatamente isso: abrir mão daquilo que não serve mais à sua verdade mais profunda. Quando você solta, você encara o vazio e se reconcilia com partes suas que estão esperando por aceitação. Mas vamos ser honestos. Ninguém gosta de sentir o desconforto inicial do desapego. Quando você larga algo significativo, há um momento em que parece que está perdendo tudo, como se estivesse mergulhando sem saber se existe um porto para onde nadar. É nesse momento que muitas pessoas desistem. O medo do desconhecido toma conta, e elas voltam a segurar com ainda mais força aquilo que, no fundo, já deveria ter sido deixado para trás. Mas se você resistir à tentação de voltar atrás, algo incrível acontece. Você percebe que o que parecia perda era apenas um passo para a liberdade. Este processo é semelhante à metáfora da poda de uma árvore. Imagine uma planta crescendo com galhos densos, porém ressecados. Esses galhos impedem a luz do sol de alcançar partes vitais da planta. Só que, quando você decide podá-los, o que parece ser uma perda inicial, logo se transforma em um renascimento. Novos brotos surgem, mais fortes, mais saudáveis, porque agora existe espaço para crescer. O desapego é a poda da sua vida emocional e mental. Ele corta os excessos, remove o que está morto e faz nascer algo fresco, genuíno e alinhado com o seu propósito. O estoicismo nos oferece mais uma lição poderosa nesse sentido. Os estoicos acreditavam que a virtude estava em viver em harmonia com a natureza, o que significa aceitar o fluxo natural das coisas. Aceitar que tudo tem começo e fim, que tudo na vida segue um ciclo. Quando você tenta resistir a esse ciclo, segurando quando deveria deixar ir, você cria sofrimento. Isso não significa que você deva viver sem paixão ou sem se importar, mas sim que deve aprender a abraçar o movimento da vida com leveza. Como diziam os estoicos, o que importa não é o que acontece, mas como você responde a isso. A verdadeira liberdade nasce dessa atitude interior. Essa perspectiva é transformadora porque ela te liberta da ilusão de controle. Um dos maiores enganos do apego é a ideia de que, ao segurar algo, você estará garantindo que ela permaneça do jeito que é. Mas a realidade é que a mudança é inevitável. Tudo muda. Pessoas, situações, sentimentos, até você mesmo. Então por que lutar contra o inevitável? Quando você aceita o movimento natural da vida e aprende a caminhar com ele, o fardo que antes era pesado se torna quase inexistente. Agora, eu quero que você visualize algo. Pense em um pássaro segurando um galho enquanto está parado. O galho é rígido, oferece suporte, mas também limita sua liberdade. Quando o pássaro decide voar, ele solta o galho e abre suas asas para o desconhecido do ar. Esse momento de soltar é um risco, mas é no risco que o pássaro encontra sua verdadeira essência. A capacidade de voar, de explorar horizontes e de ser o que ele nasceu para ser. Você, assim como esse pássaro, nunca foi feito para segurar um galho por toda a vida. Você nasceu para voar. Esse voo, no entanto, exige confiança. Confiança de que, ao deixar a vida cuidará de preencher os espaços vazios com algo novo, algo que você nem consegue imaginar agora, mas que está esperando por você. Porque desapegar não é simplesmente largar, é abrir, criar espaço, permitir que algo mais autêntico tenha lugar em sua vida. É importante lembrar que o desapego não acontece de uma só vez. É um processo contínuo, como descascar as camadas de uma cebola. Cada vez que você solta algo, uma nova camada é revelada. E quanto mais você avança, mais próximo está da sua essência verdadeira. Desapegar é aprender a dizer não para o que não faz sentido, para que você possa dizer um sim mais genuíno para aquilo que importa de verdade. Agora, pense em algo na sua vida que você está segurando.
Talvez seja uma relação que você sabe que não te faz bem, mas teme deixar ir. Talvez seja a necessidade de controlar o futuro, de garantir que tudo saia exatamente como você planejou. Talvez seja até uma antiga crença de que você precisa ser perfeito para ser amado. E se você soltasse isso agora? Não por fraqueza, mas por sabedoria. Não como sinal de desistência, mas como sinal de confiança na vida. Esse ato, essa decisão de desapegar, pode ser o divisor de águas que você precisa. Porque no final, desapegar não é perder. É simplesmente permitir que sua vida siga adiante, livre das amarras que nunca foram feitas para te acompanhar. O verdadeiro desafio do desapego não está apenas no ato de soltar, mas no enfrentamento do que emerge quando você finalmente decide deixar ir. Muitas pessoas vivem anos, ou até mesmo uma vida inteira, acumulando apegos porque têm medo de encarar o vazio que emerge quando essas amarras se desfazem. Este vazio, que inicialmente parece assustador e sem propósito, é, na verdade, o campo fértil onde a verdadeira transformação acontece. Mas para chegar a esse ponto, é preciso estar disposto a confrontar aquilo que você tem evitado: o silêncio interior, o desconhecido e, principalmente, a si mesmo. O desconforto do vazio não é um sinal de que algo deu errado. Pelo contrário, é a prova de que você finalmente está pisando fora da zona de conforto que o apego construiu ao seu redor. É aqui, nesse espaço incerto, que você tem a oportunidade de se reconectar com quem realmente é, sem as máscaras que o mundo ou suas próprias expectativas impuseram. Esse processo não é simples nem agradável, mas é profundamente necessário para que você alcance níveis de clareza e liberdade que o apego jamais permitirá. Quando deixamos algo ir, seja uma ideia, um relacionamento ou mesmo uma versão antiga de nós mesmos, nossa mente entra em um estado de turbulência. Uma voz interna questiona se tomamos a decisão certa, enquanto outra tenta puxar de volta o que foi solto. Esse conflito interno é natural, mas ele precisa ser observado com atenção. A pergunta que você deve se fazer nesse momento não é: eu deveria recuar? Mas sim: por que eu me sinto tão desconfortável com esse vazio? A resposta, quase sempre, é que o vazio nos força a encarar aspectos de nossa vida e de nossa psique, dos quais fugir era mais fácil. Carl Jung falava de algo profundo nesse sentido. O vazio é uma parte fundamental do processo de individuação. Ele representa o espaço onde a mudança interna ocorre, um território inexplorado onde você pode, finalmente, confrontar sua sombra e integrar aquilo que esteve oculto. Quando você solta, as coisas que estavam escondidas pelas distrações do apego começam a emergir. Medos, inseguranças, sentimentos reprimidos. Tudo isso se torna visível. E é aí que mora o verdadeiro trabalho do desapego. Não apenas soltar aquilo que está fora, mas também abraçar aquilo que está dentro. Aceitar esse momento de desconforto e vazio é, em muitos sentidos, um ato de coragem. A maioria das pessoas opta por encher esse espaço com outros apegos, movendo-se de uma distração para a próxima. Pulam de um relacionamento para outro, de um objetivo para o próximo, tentando preencher o vazio com qualquer coisa que ofereça alívio momentâneo. Mas essas soluções são apenas paliativas, nunca resolvem a raiz do problema. O vazio continuará ali, esperando por você. E quanto mais você adiar esse encontro, mais pesada será a carga que carregará. Agora, imagine-se adotando uma abordagem diferente. Ao invés de lutar contra o vazio, você escolhe abraçá-lo. Ao invés de encher o espaço que o desapego criou com mais coisas, você escolhe permitir que esse espaço exista, em sua plenitude. Inicialmente, isso é desconfortável. O silêncio parece perturbador e as dúvidas surgem como uma avalanche. Mas, com o tempo, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber que o vazio não é um inimigo. Ele é um ambiente neutro, onde você pode plantar sementes de autenticidade, liberdade e clareza. Essa é a oportunidade de redefinir sua relação consigo mesmo e com o mundo. O que acontece quando você não está mais desesperadamente buscando segurança na opinião dos outros? Quando você não precisa mais provar quem é ou justificar o seu valor? O que surge em você quando o peso de controlar tudo finalmente é deixado de lado? A resposta não virá de fora, mas de dentro.
porque é no vazio que você descobrirá, para sua surpresa, que sempre foi suficiente, que sempre teve tudo o que precisava. Apenas não conseguia ver por causa das distrações que o apego colocava no caminho. A filosofia do estoicismo reflete essa ideia de maneira clara. Os estoicos acreditavam que tudo o que é verdadeiramente necessário para viver uma vida plena já reside dentro de nós. A maior fonte de sofrimento, segundo eles, não está no que acontece no mundo externo, mas na nossa resistência em aceitar o que é. Quando você deixa de resistir e começa a aceitar, o vazio deixa de ser algo assustador. Ele se torna uma pausa. Um momento onde você pode respirar profundamente e lembrar que nem tudo precisa ser definido, resolvido ou controlado imediatamente. E o que dizer dos benefícios práticos desse trabalho interno? Ao abraçar o vazio, você redescobre o presente. Muitas vezes, o apego nos mantém presos ao passado ou obcecados com o futuro, enquanto ignoramos o único momento que realmente existe, o agora. O desapego te traz de volta para o aqui e agora, permitindo que você enxergue a vida com clareza renovada. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos começam a ter um novo significado. O sorriso de uma pessoa querida, o som do vento nas árvores, a simplicidade do instante presente. Tudo isso ganha uma nova profundidade quando você não está preso em apegos que consomem sua energia mental. Mas há outra coisa que emerge do vazio: o poder de criar. Quando você solta, abre espaço para que algo novo floresça. O vazio que antes parecia assustador se transforma em um terreno onde você pode plantar suas intenções mais autênticas. Essas intenções não são moldadas pelo medo, pela necessidade de agradar ou de acumular. Elas vêm de um lugar interno, de um alinhamento entre quem você é e o que verdadeiramente importa para você. Portanto, ao pensar sobre o vazio que o desapego cria, quero que você veja isso como uma oportunidade e não como uma ameaça. Esse espaço, esse silêncio, essa pausa, tudo isso existe para te dar a chance de recomeçar, de se reconectar e, acima de tudo, de se permitir ser completamente humano. Porque no final, é isso que o desapego faz. Ele não tira nada de você. Ele devolve você a si mesmo. Uma das descobertas mais transformadoras sobre o desapego é compreender o paradoxo que ele carrega consigo. Quando você solta, você não perde, você ganha. Essa ideia pode parecer contraintuitiva, porque fomos ensinados a acreditar que segurar é a única forma de garantir que algo permaneça na nossa vida. Mas a verdade é exatamente o oposto. O ato de desapegar cria o espaço necessário para que coisas novas, significativas e genuínas possam emergir. E é nesse paradoxo que reside a magia do desapego. Pense por um momento no que acontece quando você para de lutar contra a correnteza de um rio. Durante todo o esforço de nadar contra ela, a sensação é de esforço constante, de cansaço e frustração. Mas quando você para e permite que a correnteza te carregue, você descobre algo inesperado. O rio sabe para onde está te levando. O desapego é isso: parar de resistir à vida e permitir que ela te leve para direções que você nunca poderia antecipar enquanto estava fixado em controlar tudo. É a entrega, e nessa entrega está a verdadeira força. É importante, no entanto, entender que o ganho que vem do desapego não é imediato. O espaço que se abre quando você solta algo pode, no início, parecer assustador. Quando deixamos ir aquilo que acreditávamos ser essencial, um emprego, uma relação, uma identidade construída, a primeira sensação é a de perda, porque tudo o que conhecíamos parece ter desaparecido. Mas é justamente nesse vazio que a transformação começa a ser possível. No lugar do medo de perder, surge a oportunidade de explorar novas possibilidades. E quando você se dá permissão para estar nesse espaço, descobre que ele é mais rico e pleno do que qualquer coisa que você estava segurando antes. Há um elemento psicológico profundamente poderoso no paradoxo do desapego. Quando você deixa ir o desejo de controlar, passa a se sentir menos ansioso, menos preso. A ansiedade que muitas vezes domina nossa mente está ligada à tentativa de manter tudo sob controle, como se nossas vidas fossem castelos de cartas que podem desmoronar com o menor movimento. Carl Jung dizia que grande parte do sofrimento humano
vem do conflito entre o que queremos que a vida seja e o que ela realmente é. Quando você desapega, você não apenas aceita a vida como ela é, mas começa a fluir com ela. E nesse fluxo, a ansiedade perde o controle que antes exercia sobre você. Porém, o desapego não significa que você abandona suas intenções ou deixa de valorizar as coisas que importam para você. Longe disso. Desapegar significa amar sem prender, viver sem se aprisionar em expectativas e sonhar sem se paralisar pelo medo do fracasso. Imagine por um momento que você está segurando areia em suas mãos. Quanto mais tenta apertá-la para garantir que ela não escape, mais rapidamente os grãos escorrem pelos seus dedos. Mas se você relaxa a mão, a areia permanece. Esse é o segredo do desapego. Abrir mão do controle exagerado permite que você realmente experimente a plenitude do momento presente. Os estoicos viam isso de forma muito clara. Eles valorizavam a ideia de que a liberdade está em aceitar o que é, em vez de lutar contra o que não pode ser controlado. Epicteto dizia que só nos tornamos verdadeiramente livres quando desistimos de tentar controlar aquilo que nunca foi nosso para começar. Quando você deixa ir o que não pode controlar, começa a perceber que sua energia pode ser direcionada para o que realmente importa: sua própria paz, suas escolhas e sua presença no agora. Mas há algo ainda mais profundo no desapego. Ele te ensina sobre o que realmente tem valor na sua vida. Quando você solta, começa a distinguir entre o que é superficial e o que é essencial. Muitas vezes, estamos tão ocupados tentando agarrar tudo que esquecemos de perguntar: o que disso realmente importa? O desapego força você a fazer essa pergunta. Ele te convida a largar tudo o que é peso desnecessário para que você possa segurar apenas o que realmente te faz bem. Agora, pense em como o desapego pode transformar suas relações. Quando você está apegado a alguém, muitas vezes acaba exigindo que a pessoa seja algo para atender às suas próprias necessidades. Isso cria expectativas que, quando não são atendidas, levam à frustração, à decepção e, em última instância, ao sofrimento. Mas quando você aprende a desapegar, você passa a amar o outro pelo que ele realmente é, sem tentar moldá-lo às suas expectativas. Essa é uma das formas mais puras de amor. Desapegar sem desistir da conexão. Amar sem precisar possuir. Permitir que o outro seja livre e, ao mesmo tempo, permanecer presente de forma genuína. E o que dizer dos seus sonhos? Será que desapegar não significa abrir mão deles? Não, de forma alguma. Desapegar dos seus sonhos significa parar de se fixar em como eles devem acontecer. Significa liberar a obsessão pelo resultado e focar no processo. Quando você faz isso, descobre que o caminho em direção aos seus objetivos é muito mais gratificante do que qualquer ideia fixa que tinha sobre o destino final. A maioria das pessoas só descobre isso tarde demais, quando percebem que passaram a vida inteira correndo atrás de algo, apenas para perceberem, no final, que não desfrutaram do que importava pelo caminho. Essa é a lição mais preciosa. Desapegar é uma prática que te devolve ao presente. Não significa que você deixa de planejar ou de se importar, mas sim que aprende a equilibrar seus desejos com a aceitação daquilo que está fora do seu controle. É conviver com o fluxo natural da vida, sabendo que as coisas vão e vêm, que o novo só entra quando há espaço e que soltar é a permissão mais poderosa que você pode se dar. Então, qual é a área da sua vida que você precisa desapegar? Pense nisso. O que hoje você está segurando que já não faz sentido? O que te impede de abrir esse espaço tão necessário para que algo novo aconteça? O desapego não é o fim de nada. Ele é, na verdade, o início de tudo que você merece viver, mas ainda não teve coragem de permitir. Porque no final, o que você vai descobrir é que não só soltar te dá liberdade, soltar, na realidade, é conquistar tudo. Se você chegou até aqui, já deu um passo poderoso em direção a uma nova maneira de pensar e encarar a vida. Agora imagine se essa transformação pudesse fazer parte do seu dia a dia, de forma fluida e sem esforço. No canal Caminho Inteligente, o conhecimento te acompanha onde quer que você esteja. Não importa se você está dirigindo, organizando a casa ou cuidando das suas tarefas.
Basta dar o play e deixar o conteúdo trabalhar em você, expandindo sua visão, despertando reflexões e agregando valor à sua rotina. No Caminho Inteligente, nosso compromisso é com conteúdos que fazem a diferença. Aqui você encontra vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras, cada um criado para trazer até você ideias que desafiam o comum, ensinamentos práticos e reflexões que mudam vidas de verdade. É o tipo de conteúdo que enriquece sua jornada, oferecendo profundidade onde antes havia superficialidade. Inscreva-se agora e torne-se parte dessa comunidade de mente inquieta que busca mais do que palavras passageiras. Ao se inscrever no canal Caminho Inteligente, você se compromete com o crescimento contínuo, a clareza mental e as realizações que nascem de uma consciência expandida. Clique agora no botão de inscrição e ative o sininho para garantir que você nunca perca nenhuma novidade. Este é o momento de integrar aprendizado e transformação em sua rotina. Seu próximo passo no Caminho Inteligente começa aqui. O que está esperando? Inscreva-se hoje mesmo e dê início à mudança que você merece.